pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 38 ao 42. A palavra de Deus é luz para todas as situações que nós vivenciamos. Para tudo que nós enfrentamos, a palavra de Deus tem uma direção para a gente. Ela nos mostra a saída. Você que está procurando uma porta, uma saída para essa circunstância difícil na qual você ingressou, a palavra de Deus é a resposta para você. E vai ser para muita gente nesta manhã. Então abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes o que foi dito. Foi dito assim, né? Ouvistes que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Não discutais. Não disputeis com o injusto. Não ofereçais resistência ao malvado, pelo contrário. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Gente, esta palavra é ouro. É um conselho de imensa sabedoria. Não meça força com quem está obstinado a fazer o mal. Não meça força com a pessoa violenta. Sabe, eu não estou dizendo aqui, e a palavra de Deus também não está dizendo, para você fechar os olhos para o erro, para você endossar o que a pessoa está fazendo de mal, de errado. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Mas a palavra de Deus está nos falando para a gente não entrar em combate, em disputa com quem não tem nada a perder. Para a gente não entrar em enfrentamento com pessoa que pode nos levar ao nosso limite. Em matéria de violência, quem é que vence? É quem não tem limites. Você está disposto, você está disposta a cruzar limites que não podem ser cruzados? Não é? Às vezes, há quem considere como uma opção, por exemplo, isso a gente vê muito em filmes, né? Para não dizer que isso acontece na realidade. Quando uma situação não se resolve, contratar alguém para ir forçar por meio da violência a outra pessoa. Através de chantagem, através de ameaça, espancando a pessoa. Você está disposto a cruzar um limite assim? Quem é que ganha nessa situação? Ninguém, todo mundo perde. Mas sofre mais
aquele que não tem disposição de cruzar certos limites de violência. Será que a outra pessoa também tem medida? Será que a outra pessoa tem limites? Ou será que a outra pessoa, num acesso de loucura, vai ultrapassar todos os limites do razoável? A gente nunca sabe. Como no testemunho que nós escutamos, eu penso que todos nós percebemos isso. A esposa não sabia que o marido era dependente de cocaína. Não é? Ele tinha crises de madrugada, batia na esposa sem ver, estuprando a própria mulher. E ela não sabia que ele estava sob efeito de drogas. Porque não é fácil perceber. E olha, ela dividia com ele a mesma casa, ela dividia com ele a mesma cama, e não sabia o que esse homem vivia. Se ela, que é casada, que mora com ele, não conseguia perceber isso, como é que eu e você vamos perceber o que a outra pessoa está vivendo e o que leva essa pessoa a certos níveis de violência? Sinceramente, não vale a pena entrar nessa. Não entra nessa. E a palavra de Deus está dizendo para você isso aqui, olha. Você ouviu esse comentário, você já ouviu esse ditado, olho por olho, dente por dente. Ah, Márcio, está na Bíblia. Pois é. Mas Jesus veio para levar à perfeição a lei. E ele diz aqui, olha, você ouviu o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu estou lhe dizendo. O Filho de Deus está nos dizendo. O nosso Salvador enviado por Deus para nos levar para o céu, para o caminho da salvação, está dizendo a mim e a você nesta manhã. Ele pessoalmente diz, você ouviu que é olho por olho, dente por dente, mas eu digo para você, não entre em enfrentamento com a pessoa malvada. Não seja o obstáculo para essa pessoa. Não seja o muro para ela, porque ela vai se arrebentar contra você. Não ofereçais resistência ao malvado. Então como é que a gente vai suprimir esse mal? Como é que a gente vai resolver essa situação? Nós vamos deixar que a coisa desande assim, sem fazer nada? Não, o Senhor nos diz como é que a gente esvazia o mal. Você não apaga fogo com gasolina, você não apaga fogo com querosene. Você não vai diminuir o fogo pondo mais lenha na fogueira. E tem gente que infelizmente faz isso dentro de casa. A situação está pegando fogo e a pessoa está pondo lenha na fogueira, né? Jesus, ele diz, não é assim que você resolve uma situação problemática. Pelo contrário, é esvaziando essa situação. Você não vence a violência com violência, mas esvaziando o mal. Como? Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Como assim? Não ofereça resistência ao malvado. Dê à pessoa ainda uma chance. Mostre para ela que você acredita nela apesar de tudo. Que você, o que é esse oferecer a outra face, gente? É oferecer a oportunidade para a pessoa fazer de novo, se ela escolher assim. É o que muitos fazem dentro do próprio matrimônio. Depois de ter enfrentado uma traição, quando você confia de novo na pessoa, o que você está fazendo? Você está oferecendo a outra face. Porque uma vez que você permaneceu ao lado da pessoa e perdoou, ela tem todas as possibilidades de fazer de novo o que ela já fez, e que te feriu e que te magoou. Mas o único jeito de você transformar uma pessoa infiel numa pessoa fiel é acreditando que ela vai ser aquilo que ela ainda não foi ou não é: fiel. Quando você simplesmente despede a pessoa, não é? E não perdoa, você condena a pessoa àquela situação de infidelidade. Ela não tem mais como resolver isso. Porque aquilo que foi o objeto, né? Foi o cenário, o ambiente da traição, foi despedaçado por um divórcio, por uma separação. Mas quando depois do outro ter errado, ter traído, depois da esposa ter caído nessa armadilha, cometido esse erro e ter traído, e você perdoa, e você acredita na pessoa,
E você diz para ela que não vai jogar fora tudo que vocês conquistaram juntos, por um momento ou por alguns momentos de insanidade que ela viveu, mas que diante do arrependimento que ela manifestou, que você não somente está dando o seu perdão, mas você está dando um passo de reconciliação. Você está oferecendo a outra face, mas você está sendo um instrumento de cura para aquela pessoa. E aonde a maioria varreria essa pessoa para fora da sua vida, você está dando a ela a oportunidade de agora, dessa vez, acertar. Talvez você esteja acreditando mais nela do que ela mesma é capaz de acreditar em si própria. E é nessa hora que a coisa muda, gente. Porque, na verdade, as pessoas mudam quando elas se sentem amadas na profundidade do seu ser. E quando é que uma pessoa se sente mais amada? É quando você é capaz de amá-la naquela situação em que ela menos merece o seu amor. Quando ela sabe que não há motivos para você amar. Quando ela sabe que há motivos para você deixá-la, inclusive. Mas você permanece ali acreditando nela e confiando nela, mesmo sem ela merecer. Olha, tem que ter um coração de pedra para não se comover com esta atitude. E em geral essa atitude leva à conversão. Em geral essa atitude cura o relacionamento, devolve o amor que estava perdido, traz gratidão para a relação entre os dois. Eu estou falando aqui do matrimônio, mas isso se aplica a todos os nossos relacionamentos. Então, se a pessoa te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E se quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a caminhar com ele por 1 quilômetro, oferece mais. Em vez da pessoa te roubar, dê de presente para ela. Você quer? Você precisa? Não vai precisar me tomar a força, não. Você precisa mais do que eu, então pegue. Pode parecer que nós estamos perdendo muito quando nós fazemos isso, mas eu gostaria de lhe dizer por experiência própria, que quando nós fazemos isso em obediência ao que Deus nos pede, porque é uma coisa que foge à lógica humana, tá? Então você fala assim: Márcio, isso é uma coisa desarrazoada. Concordo com você. Márcio, isso não tem lógica. Concordo, você está certo, não tem lógica. Não tem lógica sob a perspectiva humana. Mas nós não vivemos só sobre a lógica humana. Nós vivemos sob a graça de Deus e sob a perspectiva da fé. Porque nós não caminhamos só no mundo natural. Nós também temos uma vida sobrenatural que nós ignoramos, que nós esquecemos. E essa vida sobrenatural tem as suas regras. E quando nós, confiando em Deus, permitimos que essas regras sejam aplicadas na nossa vida, por confiar na palavra de Deus, nós vemos resultados inusitados, surpreendentes, que também a lógica humana não contempla. O que acontece quando você coloca em prática esta palavra e perde aos olhos humanos numa situação como essa? Você perde para o outro ganhar. Ele te obriga a uma coisa e você dá a ele mais do que ele pediu. A graça de Deus nunca te deixa sem recompensa. E aquilo que foi tomado de você, mas lhe pertencia, volta para você lá na frente, multiplicado. Eu te garanto isso. Nem sempre chega quando a gente quer, mas chega sempre quando a gente precisa. Às vezes chega quando a gente menos espera. A gente fica em atitude de expectativa, sabendo que o Senhor é por nós, que Ele nos acode em todas as nossas necessidades. Às vezes a gente espera para agora, não chega agora, mas chega num momento muito especial, viu, gente? E quando chega o tempo de Deus para a vida da gente, nós só temos uma expressão: não podia ser em hora melhor. E aí a gente agradece o Senhor por não ter feito no tempo que a gente determinou, mas no tempo em que Ele quis fazer.
porque os tempos de Deus são sempre muito melhores do que os nossos. Então, se aqueles que se batem conosco estão dentro da nossa própria casa, se por acaso se desviaram e adotaram inclusive atitudes para conosco de verdadeira inimizade, qual é a ordem da palavra de Deus para nós? Não, vou até ler como está: não ofereçais resistência ao malvado. A hora que a pessoa está tomada de irritação, de ira, de malícia, de maldade, não se bata com ela. A hora que a pessoa estiver com a cabeça quente, não se bata com ela. A pior hora para você tentar conversar com uma pessoa é quando o sangue está fervendo e a cabeça está quente. Não dá, gente. Como diz o Nelsinho na música, né? Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Porque muitas vezes as nossas discussões, elas se dão como? Coração frio e cabeça quente. Se você entra numa discussão com o coração frio, ou seja, sem amor, porque a mágoa, as decepções, as muitas discussões, os acordos quebrados, a confiança traída, isso vai sufocando o amor dentro da gente. A gente vai parando de amar, né? Tem gente que diz assim, quando o amor é verdadeiro ele não acaba. Isso é história romântica, história da carochinha. A pessoa lê a palavra de Deus e aí ela quer romantizar algumas coisas, diz isso. Tudo que a gente não cultiva, meu querido, acaba. E o amor verdadeiro também acaba se a gente não cultivar. Até a chama do Espírito Santo pode se extinguir dentro de nós. São Paulo diz isso: não extingais o Espírito, que é o amor de Deus. Então você acha que um amor humano vai sobreviver a certos embates se Deus não manter acesa essa chama dentro de nós? Não fica acesa, não fica. E aí a gente entra com o coração cheio de desamor numa conversa, coração frio e cabeça pelando. É a receita do desastre. Quando o amor não te governa, mas a cabeça quente, os nervos à flor da pele, o sangue fervendo dominam sobre a sua vida, está montado o cenário para o desastre. Quando é que a gente conversa então? Quando o coração está quente e a cabeça está fria. Essa é a hora da gente conversar. Às vezes é a hora que você menos gostaria de conversar, porque é a hora mais gostosa, não é? Lá em casa, graças ao Espírito Santo, porque isso é Deus quem dá pra gente, nós sempre procuramos aplicar essa sabedoria de conversar as coisas difíceis nos momentos bons. Mas essas coisas difíceis estragam os momentos bons. É melhor você tirar ali um pouquinho da doçura daquele momento bom, do que você guardar as coisas dentro de você para conversar no momento ruim. Não é? Porque tem gente que fica acumulando as coisas dentro da alma, acumulando, guardando, dizendo eu não falo, né? O Padre Jonas disse aqui: calar não destrói, enquanto falar do outro causa destruição. Só que você não fala na hora que deve, mas fala na hora que não deve. Igual uma panela de pressão, né? Vai guardando a coisa dentro de si. Quando resolve despejar, é aquela explosão, né? É igual uma panela de pressão mesmo, que explode e sai arrancando pedaços de todo mundo. Pode até matar. Dependendo de onde a tampa pega, pode até matar. Tem gente que faz igual uma panela de pressão, vai cozinhando aquela coisa dentro de si. Chega uma hora, quando resolve falar, sai destruindo tudo. Gente, cabeça fria e coração quente. Quando a nossa cabeça está em paz e o nosso coração está cheio de amor, essa é a hora boa da gente conversar, e não com sangue fervendo. Porque quando você está com sangue quente, a discussão é sempre ruim.
A discussão é sempre tola, é sempre desarrazoada, sem bom senso. Ninguém com sangue quente consegue manter o discernimento. E as discussões tolas, essas discussões estúpidas, essas discussões que diz aqui o Padre Jonas só serve para destruir, porque aí a gente aproveita para falar com o outro dele mesmo, coisas ruins, que a pessoa ouve e só causa um rombo dentro dela, destruição dentro dela, não é? Esse tipo de discussão só serve para criar atrito, para criar briga, para aumentar a separação entre as pessoas. Se for para você conversar com alguém, para aumentar o abismo entre vocês, não converse. É melhor deixar como está. Tem gente que você sabe que se você for conversar, vai dar briga, a pessoa vai te ofender, e você não sabe se você vai conseguir se controlar e não ofender a pessoa. E se houver essa troca de farpas, só vai abrir um buraco ainda maior entre vocês. Não é mais inteligente então se afastar um pouquinho, não conversar? Discussões tolas só servem para gerar discórdia, para criar inimizade, para sufocar o amor entre pessoas que se querem bem, para plantar a semente do ódio entre gente boa que um dia já se amou. E sabe, e uma discussão, ela é imprestável, uma discussão é tola, quando ao menos um dos dois é sem juízo. Então mesmo que você diga assim, eu sou uma pessoa comedida, Márcio, eu entro nas conversas, eu meço as minhas palavras, não é? Mas e a outra pessoa? Ela tem controle sobre si mesma, ela tem autodomínio, ela vai conseguir manter a saúde da conversa? Porque tem gente que não tem estrutura para escutar o que precisa ser escutado, e você não vai se sentir bem levando aquela conversa adiante, porque você vai tentar conversar com a pessoa, mas você não vai sentir que produziu nada aquela conversa, porque você não pode falar o que precisava ser dito, porque a pessoa não tem condições de escutar, porque é tão ferida, é tão machucada, está tão perdida, que tudo que você disser, ainda que seja com o intuito de ajudar, a pessoa distorce. Então tem horas que é melhor calar. Sério mesmo, não fala nada. Então vamos lá. Olha o que diz esse homem de Deus. Não foi o Padre Jonas que se intitulou um profeta, foi o povo que muitas vezes dizia, o Padre Jonas é um profeta. Não é? Então vamos ouvir, não é? O que muitos entenderam a respeito desse homem. O Padre Jonas é um profeta. O que você acha, Marcelo? Eu acho que sim. Eu ouvi muitas vezes Deus falar através dele, muitas, mas muitas vezes. E é interessante, né? Às vezes quando o profeta está profetizando, ele não sabe que ele está profetizando. Padre Jonas não tem consciência de todas as profecias que ele disse em vida, porque às vezes ele achava que ele estava só falando, só que aquilo que ele estava falando estava atingindo como uma flecha a vida da pessoa. Então é um profeta assim. E olha o que ele diz: calar não destrói. Você não perde nada em calar. Calar não destrói, enquanto falar do outro causa destruição. Falar da sua esposa causa destruição. Falar do seu marido causa destruição. Olha, nunca fale da sua esposa para os seus colegas, nunca fale do seu marido para suas amigas, nunca fique falando do seu marido nem para sua mãe, porque um dia a pessoa dá com a língua nos dentes, o seu cônjuge fica sabendo que você falou dele, e aí o barraco está armado, meu filho, entende? Aí a confiança foi traída, foi quebrada. Olha, é difícil consertar um negócio desse. Por isso, toda razão quando diz falar do outro causa destruição. E esse falar do outro aqui, você entendeu bem, é falar mal. E às vezes a gente não fala do outro para os outros, a gente fala do outro para ele mesmo. O pior que a gente poderia dizer, não é? Então, será que a outra pessoa dá conta de uma conversa dessa? Ela tem condições de escutar?
Eu custei a aprender isso, porque eu achava assim, que a gente tinha que ser transparente, né? Que a gente tem que falar todas as coisas. Mas a transparência sem caridade é igual uma pedrada. Você chama a pessoa para conversar e você é transparente com ela, mas ela não tem estrutura, e você disse tudo que estava engasgado. Tá bom, você foi transparente, mas você não usou de caridade. Quem joga pedra aos pássaros, diz a palavra de Deus, afugenta-os. Depois da pedrada que você deu na pessoa, você quer que ela ria para você, que ela venha te abeirar, que ela venha sentar do seu lado, que ela venha bajular você. A gente lava a alma, não, a gente emporcalha a alma e diz que lavou, né? Fala, agora que eu disse tudo, agora eu estou de bem com você. Você está de bem com a pessoa, mas ela não tem condições de ficar de bem de você depois de tudo que foi falado. Qual era a ideia? Ter razão ou promover a reconciliação? Porque se a sua ideia é ter razão, tá bom, diz lá o que você acha que está certo. Mas se o que você quer é a reconciliação, tenha caridade e não discuta com gente sem juízo, e não discuta com gente grosseira, agressiva, porque a pessoa vai ofender você. Tem gente com a qual eu não discuto, porque a pessoa vai me ofender de graça, e eu não estou disposto a descer naquele nível de discussão para poder ficar batendo boca com a pessoa, gente. Então tem que usar a inteligência. Diz a palavra de Deus que mesmo um homem sábio, quando ele discute com uma pessoa tola, não importa se no meio da discussão esse homem sábio fique com raiva, ou se discutindo com a pessoa ele até acha engraçado a falta de juízo da pessoa, a palavra de Deus nos diz que quando uma pessoa sábia gasta o seu tempo batendo boca com um homem violento, com um homem, como diz aqui, um homem malvado, ou com uma pessoa estúpida, grosseira, o que a palavra de Deus diz que acontece com essa pessoa sábia que gastou seu tempo batendo boca? Ela perde a paz. Então, nem de brincadeira entra nessa armadilha, não. Ninguém tem coragem de falar, eu vou lá falar, eu vou ver qual é. Você vai ser o pato da vez, vai pagar o pato, amigo. Vai pagar o pato. Sabe? Porque você vai perder a sua paz. Mesmo que você ache que você vai vencer a discussão, mesmo que você ache que você vai expor aquela pessoa, porque aí vai obrigá-la a falar, ela vai ficar exposta, vai passar ridículo. Diz a palavra de Deus que quando uma pessoa sensata gasta o seu tempo num bate-boca com uma pessoa tola, a consequência é sempre a mesma, independente do rumo que vá com a conversa. Ela perde a paz. Briga só serve para prejudicar a gente. E tome cuidado. Tome muito cuidado. Evite bater boca com quem contradiz você. Tome cuidado com quem é do contra. Porque tem gente que é do contra porque é tonta, e tem gente que é do contra porque é malvada. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, não se bata com o malvado. Às vezes a pessoa é do contra para fazer maldade. Tem hora que não, tem hora que é só falta de educação mesmo, é só grosseria, é só desrespeito. Mas às vezes aquela pessoa está te contrariando por malandragem, por esperteza. Às vezes é astúcia. Você já viu que tem gente que ainda cutuca a outra antes de ir lá confrontar aquela uma? Dá uma cutucadinha e diz, eu vou lá. E faz de tudo para tirar a outra do sério. E consegue. Se a outra decorda, consegue. Se você decorda, mesmo que você seja uma pessoa equilibrada, aquele bendito vai tirar você do sério. E por que a pessoa faz isso? Para poder te desbancar, para poder te expor ao ridículo, para poder fazer com que você fale mais do que você gostaria. Então não pense
que algumas pessoas fazem isso por burrice. Nem sempre é burrice, nem sempre é teimosia. Às vezes é armadilha mesmo. E você está caindo na armadilha. Então, portanto, preste atenção para não deixar gente sem juízo tirar o seu sossego. Preste atenção para você não deixar gente desocupada, que não tem nada a perder, gente maliciosa tirar a sua paz. Porque tem gente que é maliciosa. Parece que o desejo da pessoa é tirar a paz, não é? Do outro. Às vezes o diabo usa a pessoa para falar com a gente. Eu viajei certa vez para a Terra Santa com um padre nosso da Canção Nova. Ele tinha dado uma lição nas pessoas, porque foram sem a Bíblia para a peregrinação. Ele fez um discurso, rapaz. Mas é interessante como as coisas acontecem. E ele falou, e o povo ficou incomodado. E aí nós chegamos numa outra cidade, ele foi procurar a Bíblia dele. Cadê a Bíblia? Esqueceu a Bíblia em algum lugar. Aí uma pessoa chegou para ele e disse assim: bonito, hein? Depois de tudo que falou, e que não pode deixar a Bíblia, que não pode esquecer a Bíblia, e tem gente que perde a Bíblia. Perdeu a Bíblia, hein? Perdeu a Bíblia. Pois é, bem feito. Aí ele virou para mim e disse assim: olha, Márcio, o povo me disse que a gente vem aqui na Terra Santa para Deus falar com a gente. Ele falou: mas eu tenho certeza que hoje o diabo falou comigo. Falando da pessoa. E às vezes Às vezes o diabo usa uma pessoa para poder destilar o seu veneno sobre nós. E vem assim com precisão cirúrgica, independente de você ter razão ou não, como nessa situação aí, não é? A pessoa não tinha sua razão também para poder falar o que disse. Mas por vezes o mal usa uma pessoa para vir pinçar a gente cirurgicamente, para tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego. Quanto vale a sua paz, meu irmão? Para você ficar jogando fora por causa de pouca coisa. Não deixe gente má te arrastar pro buraco, sabe? Fazendo você dizer o que você não quer. Quanta gente se prejudicou, perdeu o emprego, perdeu o namoro, perdeu o casamento, porque disse o que não devia na hora errada. O remédio é sempre o mesmo. Não se bater com gente má. E aqui a gente não está falando da natureza da pessoa, sabe? Porque todos nós fomos criados por Deus, bons. E todos nós fomos feridos pelo pecado. Eu, você e todo mundo. Só que tem pessoas que soltaram as rédeas nas mãos do pecado e alimentaram a maldade dentro de si. Então naquele momento aquela pessoa está fazendo um papel muito ruim. Ela está fazendo um papel de malvado, não é? O remédio é sempre o mesmo. Não discuta com gente assim, muito menos por coisas sem importância. Nada exige mais prudência do que a gente lidar com pessoa mal intencionada. Agora, quem serve a Deus, como é que age? Essa palavra nos dá aqui o caminho, não é? Pelo contrário, se alguém bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar num serviço, faz em dobro. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Quem serve a Deus, seja manso, seja pronto para ajudar a todos, seja paciente, porque somente com brandura é que nós podemos trazer as pessoas para junto de Deus e para junto de nós. Você não vai trazer esta pessoa para o seu lado com agressividade. Escute de novo o programa, ouça de novo aquele testemunho, porque tem muita sabedoria de Deus no testemunho que foi trazido para nós. Quando ela disse que ela, até para ter uma reação do marido, ela ficava humilhando ele por causa da questão do salário. Ela tinha até uma intenção boa, mas fazendo algo ruim.
E chegou uma hora que ela percebeu que ela estava conseguindo o contrário do que ela queria. Então ela mudou a maneira de proceder. E ao mudar a maneira de proceder, ela foi trazendo paz para dentro de casa. E já está vendo as mudanças no marido. É com brandura, é com mansidão, é com doçura que nós trazemos as pessoas para Deus. E que nós trazemos as pessoas para junto de nós. O amor quebra as correntes com que o diabo prendia a pessoa. Como é que você vai quebrar as correntes do tráfico sobre um filho seu? É com amor, não é com agressividade. Como é que você vai trazer de volta para o seio da família uma filha sua que se desencaminhou? Não é criticando, não é xingando, não é humilhando, mas é amando e devolvendo a ela o valor que ela perdeu. Ela se perdeu de si, ela perdeu a própria identidade, ela não sabe mais quem ela é, ela perdeu a sua dignidade. Devolva a dignidade dela, ame-a como ela já não se ama mais. Porque vai ter uma hora que ela vai entender que só ao seu lado e ao lado desta família é que ela vai encontrar paz e sossego. Então, em vez de brigar, clame pela presença de Deus em favor daquela pessoa. Feche os seus olhos um pouquinho agora. Como é que você disse, Márcio? Em vez de brigar, fazer o quê? Clame pela presença de Deus em favor daquela pessoa. Sabe como? A pessoa está ali nervosa diante de você. Você em silêncio, no seu coração, sem mexer os lábios. Você vai ouvindo o que ela está dizendo, mas você vai rezando por ela e dizendo: Senhor Jesus, liberta esta pessoa. Senhor Jesus, ilumina este homem. Senhor Jesus, ilumina esta mulher. A presença de Deus é a arma mais poderosa para desfazer o mal. Chame a presença de Deus entre vocês. Ontem nós vimos um testemunho de uma pessoa que foi livre de um sequestro, porque na hora que já estava dentro do carro, pronta para ser sequestrada, a pessoa que entrou para agravar o mal, quando viu a moça pegando aquela medalha das duas cruzes e rezando, invocando a presença de Deus, abandonou o veículo e saiu correndo, desgovernado. Porque a presença de Deus é a arma mais poderosa para desfazer o mal e é também a maior proteção que uma pessoa pode ter. Então, quando alguém te provocar, recorra a Deus. Guarde-se na presença de Deus. Refugie-se no Espírito Santo e não perca a sua paz. Se você não pedir a ajuda de Deus, você não vai aguentar por muito tempo o desaforo, não vai. Se você não pedir a ajuda de Deus, você não vai aguentar esse homem com esse vício que ele tem, você não vai aguentar o temperamento da sua esposa, você não vai aguentar as afrontas deste filho, você não vai aguentar a sua sogra, a sua nora, você não vai aguentar o seu cunhado. Se você não pedir a ajuda de Deus, o tempo está marcado, tem prazo de validade. Mas se você se unir a Deus, você vai derrotar o mal e você vai ver a libertação desta pessoa. Você acredita nisso? Se você se unir a Deus, você vai derrotar o mal e vai ver a libertação desta pessoa. Tenha paciência, seja gentil. Deus vai lhe dar a força necessária, vai tornar você uma pessoa ainda melhor e vai assumir o que você não dá conta. O que você não consegue, fique tranquilo, está na conta de Deus. Mas assuma o que está na sua conta e o Espírito Santo vai fazer o resto. Senhor, nós te pedimos esta graça. Dá-nos